Você acha que é só mais um carboidrato comum? A verdade é que quando você coloca a batata doce no seu café da manhã, ela ativa processos no seu corpo capazes de blindar seu intestino, proteger seu coração, controlar a glicose e até acelerar a queima de gordura. E o mais chocante, estudos mostram que ela é tão poderosa que poderia, sozinha, reduzir o risco de diabetes, colesterol alto e até doenças cardiovasculares. Mas quase ninguém sabe usar do jeito certo. E é isso que eu vou te revelar agora. Por que a batata doce controla sua glicose e dá energia sem picos? Quando falamos em controle de glicose, prevenção de diabetes e busca por uma energia limpa, estável e duradoura, a batata doce se destaca como um dos alimentos mais inteligentes e funcionais que a natureza oferece. E isso não é por acaso. A primeira razão está na sua composição. A batata doce é rica em carboidratos complexos, que possuem cadeias longas de glicose, exigindo mais tempo e mais etapas do organismo para serem quebradas e absorvidas. Isso gera uma liberação lenta e gradual de glicose na corrente sanguínea, o que é completamente diferente do que acontece quando você consome alimentos ultraprocessados, farinhas refinadas, doces ou qualquer fonte de carboidrato simples. Quando você consome, por exemplo, um pão branco, a glicose é rapidamente absorvida, gerando um pico no sangue. O pâncreas, então, responde liberando grandes quantidades de insulina para tentar tirar aquele excesso de açúcar da circulação. O problema é que, logo após esse pico, vem uma queda brusca, o famoso efeito rebote, que gera cansaço, sonolência, fome exagerada, ansiedade e, com o tempo, promove acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal e no fígado. A batata doce faz exatamente o contrário. Ela entrega glicose de forma controlada, oferecendo combustível para o cérebro, para os músculos e para as células, sem sobrecarregar o pâncreas e sem gerar os efeitos colaterais perigosos dos picos glicêmicos. Isso significa mais energia, mais foco, mais disposição e mais saciedade ao longo do dia. Além disso, a presença abundante de fibras na batata doce, especialmente a fibra solúvel, atua como um verdadeiro freio na absorção da glicose. Quando você ingere batata doce, essas fibras formam uma espécie de gel dentro do intestino, retardando ainda mais a digestão e a entrada do açúcar no sangue. Esse mecanismo protege diretamente contra a resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes tipo 2. Mas os benefícios não param por aí. As fibras da batata doce também alimentam as bactérias benéficas do seu intestino, promovendo um equilíbrio da microbiota. E hoje, a ciência já sabe que um intestino saudável é fundamental para a regulação do metabolismo, controle de inflamação, equilíbrio hormonal e até para o humor e saúde mental. Outro fator fundamental é o índice glicêmico da batata doce. Dependendo da forma de preparo, ele é considerado baixo a moderado. Quando cozida ou assada com casca, o índice glicêmico é mais baixo, o que potencializa ainda mais esse efeito de controle da glicose. E existe mais um detalhe que a maioria das pessoas não sabe. A batata doce possui compostos antioxidantes, como os carotenoides, especialmente quando tem aquela coloração alaranjada ou roxa. Esses antioxidantes combatem os radicais livres, reduzem a inflamação no corpo e protegem as células contra os danos oxidativos, que estão diretamente ligados ao desenvolvimento de diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade e envelhecimento precoce. Em resumo, quando você escolhe começar seu dia com batata doce, você não está apenas se alimentando. Você está entregando ao seu corpo um combustível inteligente que protege seu metabolismo, regula seus níveis de açúcar no sangue, fortalece seu intestino, combate inflamações silenciosas e, de quebra, te dá energia estável, sem oscilações, para enfrentar o dia com muito mais saúde e disposição. Por isso, é absolutamente comprovado que incluir batata doce no café da manhã é uma estratégia poderosa, acessível e extremamente eficaz para quem quer longevidade, saúde metabólica, controle de peso, prevenção de doenças crônicas e mais vitalidade no dia a dia. Como a batata doce fortalece seus músculos e previne a perda de massa magra.
Quando falamos em força muscular, preservação de massa magra e saúde metabólica, a maioria das pessoas imagina que só as proteínas fazem esse papel. E embora a proteína seja de fato fundamental, existe um erro muito comum: subestimar a importância dos carboidratos certos no processo de construção e preservação muscular. E é exatamente aqui que a batata doce se torna uma aliada poderosa. Ela entrega energia de altíssima qualidade, que não só alimenta as células musculares, mas também previne um processo silencioso que acontece diariamente no corpo de milhões de pessoas: a perda progressiva de massa magra, também conhecida como sarcopenia, que acelera com o envelhecimento, o sedentarismo e dietas mal conduzidas. O primeiro ponto fundamental é entender que os músculos não crescem e nem se mantêm apenas com proteína. O organismo precisa de energia adequada para que a proteína seja usada na construção e reparo muscular, e não desviada como fonte de energia. Quando a alimentação não oferece carboidratos suficientes, o corpo começa a quebrar proteína muscular, seus próprios músculos, para gerar energia, um processo chamado catabolismo. A batata doce fornece exatamente esse combustível. Seus carboidratos complexos e de lenta absorção garantem que haja energia estável durante o dia e, principalmente, durante os treinos, caminhadas, atividades físicas e até nas funções básicas do metabolismo. Assim, ela protege os músculos contra o catabolismo e permite que a proteína consumida seja totalmente direcionada para a construção, recuperação e fortalecimento muscular. Além disso, ela é rica em potássio, um mineral fundamental para a contração muscular, equilíbrio dos fluidos nas células e prevenção de cãibras. A deficiência de potássio está diretamente associada à fraqueza muscular, fadiga e até aumento do risco de quedas em idosos. A batata doce oferece mais potássio, por exemplo, do que a banana, sendo uma fonte extremamente eficiente desse nutriente. Outro ponto crucial é que o consumo de carboidratos adequados, como os da batata doce, reduz a liberação de cortisol, o hormônio do estresse. Quando em excesso, o cortisol tem efeito altamente catabólico, favorecendo a quebra de proteínas musculares, promovendo perda de massa magra e acúmulo de gordura na região abdominal. Manter os níveis de glicose estáveis através de alimentos como a batata doce é uma estratégia poderosa para modular o cortisol e proteger a massa muscular. Sem contar que a batata doce também fornece manganês, magnésio, vitaminas do complexo B e antioxidantes que participam ativamente do metabolismo energético, da reparação celular e da recuperação dos tecidos musculares após esforço físico. Por isso, é um erro grave pensar que a batata doce serve apenas para quem faz musculação ou atletas. Ela é essencial também para idosos, pessoas acima dos 50 anos, e qualquer um que queira preservar sua autonomia, sua força e sua vitalidade por muito mais tempo. Incluir batata doce, especialmente no café da manhã, não é apenas uma escolha nutricional inteligente. É uma estratégia de proteção muscular, de preservação da massa magra, de combate à sarcopenia e de construção de um metabolismo mais eficiente, forte e saudável, capaz de sustentar um envelhecimento ativo e com qualidade de vida. O impacto da batata doce na sua saúde intestinal e na sua imunidade. O que poucos sabem, e que a ciência hoje comprova, é que a saúde do seu intestino está diretamente ligada à força do seu sistema imunológico. E é exatamente aqui que a batata doce se torna uma aliada poderosa, muito além de ser apenas uma fonte de energia. A batata doce é extremamente rica em fibras alimentares, especialmente as fibras solúveis, que têm um papel fundamental na manutenção da microbiota intestinal. O conjunto de trilhões de bactérias benéficas que habitam o seu intestino e que regulam praticamente todas as funções vitais do seu organismo. Quando você consome batata doce regularmente, essas fibras chegam intactas até o intestino grosso, onde servem como alimento para as bactérias boas, promovendo um processo chamado fermentação. Durante esse processo, as bactérias produzem ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, o propionato e o acetato,
verdadeiros combustíveis anti-inflamatórios para o próprio intestino e para todo o corpo. O butirato, por exemplo, é hoje amplamente estudado pela ciência por sua capacidade de fortalecer a barreira intestinal, tornando o intestino menos permeável. Isso impede que toxinas, restos de alimentos mal digeridos e micro-organismos passem para a corrente sanguínea, o que, se acontecesse, geraria um quadro chamado de hiperpermeabilidade intestinal, a famosa síndrome do intestino permeável. Essa condição é silenciosa, porém extremamente perigosa, porque dispara processos inflamatórios em todo o corpo que estão diretamente associados ao desenvolvimento de doenças autoimunes, alergias, ganho de peso, resistência à insulina, diabetes, ansiedade, depressão e até doenças neurodegenerativas. Portanto, ao nutrir e fortalecer a microbiota, a batata doce não apenas melhora seu trânsito intestinal, combate a prisão de ventre e regula o funcionamento do intestino. Ela também fortalece seu sistema imunológico. Afinal, cerca de 70% de toda a sua imunidade mora no intestino. E não é só isso. A batata doce também oferece uma combinação poderosa de antioxidantes, como os carotenoides,